Olá, agora por meia-noite, então boa noite. É, Meu nome é Ana Luísa, eu sou enfermeira, trabalho na atenção primária e também dou aula. E estarei com vocês por este pequeno período, né? Falando um pouco sobre a história da enfermagem. Uma história tão importante que envolve tantas histórias, tantas imagens de principalmente algumas mulheres que marcaram a enfermagem, alguns homens também que fizeram história. E se a gente for falar sobre a história da enfermagem, a gente vai lá desde os primórdios. Biblicamente falando, quando a gente, na Bíblia, a gente vê muitos casos de cuidados com doentes, e se a gente pegar ao pé da letra, o próprio Jesus, ele tinha uma imagem de um grande enfermeiro, de um grande técnico de enfermagem, né, onde ele oferecia todos os cuidados para os doentes que necessitavam. Aqui estarei com vocês durante esse período. Espero que eu possa passar um pouco de aprendizado dessa história tão bonita, né, que é a enfermagem. E gostaria de pedir para vocês que lessem também sobre, né, tudo que eu vou falar aqui para vocês tem na apostila, tudo foi retirado da apostila. Então vocês podem fazer, ler a apostila, acompanhar por ela. E mais algumas informações foram colocadas, mas tudo dentro do que tem na apostila. Qualquer dúvida, eu estarei com vocês no fórum. E no fórum eu estarei tirando algumas dúvidas, falando com vocês um pouquinho sobre a história da enfermagem. E qualquer dúvida, qualquer adendo que vocês precisarem colocar, podem me chamar, eu estarei à disposição durante esse período. Quando a gente fala de enfermagem, muitas pessoas tendem a dizer que a enfermagem é uma arte. Realmente, enfermagem é uma arte, né? Nós somos artistas em fazê-las. Já dizia Florence Nightingale que é uma arte, para realizá-la como arte requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso quanto a obra de qualquer pintor ou escultor. Pois o que é tratar da tela morta ou do frio mármore comparado ao tratar de um corpo vivo, o templo do Espírito de Deus? É uma das artes, poder-se dizer a mais bela das artes. E para realizar essa arte, gente, é preciso muito conhecimento, muita teoria. A gente costuma falar que caiu muito por terra, e durante essa matéria vocês vão ver o porquê disso. A gente costuma falar que a enfermagem não é só uma arte, né? As pessoas costumam colocar, é um ato de amor, é um ato de devoção, também, né? Mas nós, como profissionais de enfermagem, como técnicos e enfermeiros, a gente sabe muito bem a dificuldade que se é trabalhar com isso, o quão importante a teoria é, e principalmente que para colocar a comida na mesa, a gente precisa da nossa remuneração e da nossa valorização, né, que a gente consegue com tanta dificuldade. Então, por conta disso, a gente vai estar estudando sobre o progresso da acolhida à saúde nos períodos históricos, né? A gente vai estar vendo logo do início até os dias de hoje, como que chegamos até aqui, o que aconteceu durante esse período histórico para que pudéssemos estar onde estamos e chegar onde chegamos na saúde.
Primeiro que cada período histórico ele foi determinante nessa formação ao longo dessa história, né? Porque cada local, cada comunidade, cada população e cada período histórico, ele trouxe uma caracterização própria dentro de sua filosofia, dentro de sua política, sua economia, suas leis, sua ideologia. Ela foi de suma importância na agregação das suas características para que pudéssemos chegar onde estamos com a saúde. Então, a retomada do passado demonstra que a história da enfermagem ela é tão antiga quanto a humanidade e que se desenvolveu logo nas primeiras civilizações. A gente pega dos primórdios, onde o homem ainda não tinha total conhecimento, ele não tinha conhecimento sobre a saúde, sobre o corpo humano, mas ele já agia por instinto dentro do que eles observavam ali. Né? A gente costuma muito falar que o pessoal da zona rural, da roça, fala: o que o animal não come não serve para o ser humano. E o próprio animal foi o que mostrou muito para o ser humano isso. Às vezes uma planta que eles se alimentavam, né, algo que eles comiam ali, servia também para o ser humano. E dentro disso, muitas plantas, né, medicinais foram descobertas dessa forma. Até hoje, por exemplo, aqui em casa eu tenho meus cachorros e gatos, e de vez em quando eles vão lá no capinzinho e comem, às vezes estão com dor de barriga, alguma coisa, a gente consegue observar por eles esse exemplo, né? Então, com base nessas considerações, a gente vai fazer toda uma retrospectiva do desenvolvimento das práticas de saúde, em particular da enfermagem, desde o mundo primitivo, medieval, até o mundo moderno, contemporâneo. Então a gente começa lá pela antiguidade remota. Como sempre, né, gente, nós mulheres oferecemos esse cuidado maior. A questão do instinto materno fala muito alto, então sempre coube, né, a mulher essas tarefas relativas ao nascimento, ao cuidado com a criança, aos doentes e moribundos, né? A mulher sempre fez esse papel que leva muito a essa característica, como eu disse, materna, né? Então, desde então ela já oferecia esses maiores cuidados a esses moribundos, a esses doentes. E no período pré-cristão, as pessoas elas tinham as doenças como castigo de Deus, poder do demônio. Então, assim, sempre foi colocado que algumas doenças eram castigo de Deus, ou que o demônio que estava colocando era o demônio que estava fazendo aquilo. Então, naquela época não se tinha conhecimento sobre saúde e doença, eram mais sacerdotes e feiticeiros que acabavam fazendo esse papel. Então, esses tratamentos eles eram através de massagem, banho de água fria ou quente, purgativos, substâncias provocadoras de náuseas, né? Então, eles tinham esse maior conhecimento através das plantas medicinais, como eu falei, né? A observação do que essa planta, da forma como ela agia no corpo. E quando a gente coloca as diferentes sociedades, as diferentes comunidades, a gente vem também trazendo as características delas para esse desenvolvimento da saúde. E o Egito, por exemplo, as receitas eram baseadas em fórmulas religiosas, né? Práticas de hipnose, interpretação de sonhos. Eles acreditavam que algumas pessoas tinham influência sobre a saúde das outras. Já nesses locais haviam ambulatórios gratuitos e eram recomendados a hospitalidade e o auxílio aos desamparados. Então, ainda sem conhecimento teórico, eles acabavam fazendo também esse conhecimento a atitude mais prática, né? Eles davam mais conhecimento prático mesmo, de ainda agindo em cima de religiões,
a questão mais mística, né, interpretação de sonhos. E na Índia já teve um avanço maior, porque a Índia foi conhecida pela construção de hospitais. Eles também tinham um maior conhecimento sobre ligamentos, músculos, nervos, plexos, vasos linfáticos, antídotos para alguns tipos de envenenamentos, né? E eles tinham um conhecimento sobre o processo digestivo. Então isso fez com que a saúde lá tivesse um desenvolvimento muito maior. Eles acreditavam que as músicas e histórias distraíam os pacientes e os faziam parar de sentir dores. Então essa parte psíquica também era muito usada. Até hoje a gente sabe que existem muitas terapias hoje que eles fazem com músicas, histórias, e eles já tinham essa prática desde muito tempo atrás, né? E ainda hoje essas práticas também são utilizadas como terapias. O budismo, que era a religião predominante, ele contribuiu bastante para o desenvolvimento da enfermagem e da medicina. Só que, apesar de toda essa evolução no tratamento de doenças, ainda continuava sendo o castigo de Deus, poder do demônio, as doenças, né? A questão da saúde e da doença. Já na Síria e Babilônia, lá o negócio era mais feio, né? O pessoal de lá, extremamente radicais, eles penalizavam os médicos incompetentes com amputação das mãos, cobrança de indenizações. Imagina hoje se ao invés de processos com erros médicos tivessem amputação de mãos e de membros, né? Isso é fora da realidade. Mas lá eles faziam isso, e a medicina era baseada em magia. Eles acreditavam que existiam 7 demônios causadores de doenças. E por conta disso, eles faziam um comércio onde os sacerdotes médicos vendiam talismãs com orações usadas contra o ataque de demônios. Então eles juntavam o útil ao agradável, né? Eles comercializavam a medicina e comercializavam esse talismã já como forma de proteção. Já naquela época, a lepra, que também, como eu falei, já na Bíblia se falava, né? A lepra hoje é um nome de doença que a gente não usa, que é a hanseníase pra gente hoje, né? É um nome que eles utilizavam como forma de discriminação mesmo, forma discriminatória. Eles acreditavam que a única cura era o milagre realizado por Deus, porque ainda naquela época eles não tinham conhecimento sobre a cura da hanseníase, né, da lepra, como eles chamavam. E hoje a gente sabe que através de medicamentos ela tem cura, ela para a transmissibilidade. Então não se usa mais lepra, gente. E nesse período não há conhecimento de hospitais. A China, já naquela época, eles utilizavam bastante a questão do conhecimento de terapias secundárias, né? Eles, na época, os sacerdotes, que eram os médicos, eles classificavam as doenças em benigna, média e grave. E para cada uma delas havia um sacerdote para tratar com plantas medicinais. As doenças mais conhecidas eram varíola e sífilis. E para cada tipo de doença eles tinham um tratamento mais indicado. Então, para as anemias eles indicavam ferro e fígado, que já era efetivo, é o que a gente ainda usa hoje, né? Para as doenças de pele eles aplicavam arsênico. E o único procedimento realizado na época, o procedimento cirúrgico, era a cirurgia labial, que era utilizado ópio como anestesia. Eles fizeram alguns hospitais de isolamento, casa de repouso, só que eles não se aprofundaram na questão cirúrgica, porque na época era proibida a dissecção de cadáveres. Então não podia, né, utilizar cadáveres e abri-los. Então a partir disso eles não tinham maior conhecimento. Já no Japão,
Eles eram mais. é, é, eles tinham um pensamento diferente, porque lá, ao invés do tratamento aos doentes, eles aprovavam e estimulavam a eutanásia, que é você pegar o doente e ajudá-lo a morrer, né? Prática essa proibida no Brasil. Então, a medicina da época ela era mais fetichista. Eles utilizavam objetos inanimados ou animados, e cultuavam como substitutos de uma pessoa. Então, por exemplo, eles pegavam uma pedra e aí substituía, né, pela aquela pessoa familiar, né, que partiu. E isso ocorreu até o começo da era cristã. A única terapêutica que eles utilizavam na época era o uso de águas termais, ainda muito utilizado por lá. Eles acreditam que utilizando que as águas termais existem alguns minerais, né, algumas fontes de vitamina que auxiliam nos tratamentos médicos. A Grécia, gente, ela foi talvez o maior avanço na saúde, né? Foi a partir da Grécia que iniciou-se essa mudança da medicina antiga, da saúde antiga, para o que a gente tem hoje. Antes a medicina ela girava em torno da mitologia. Então Apolo ele era conhecido deus da saúde, da medicina. Eles cultuavam Apolo como o gerador da saúde no meio deles. Os tratamentos também eram realizados através de interpretações de sonhos, e aí eles iniciaram com sedativos, fortificantes, eles utilizavam atadura, retiravam o corpo estranho, e além disso, tinham banhos, massagens, sangrias, dieta, sol, ar puro, água pura mineral como tratamentos. Os atendimentos também eram em casas próprias para doentes, só que eles desprezavam do nascimento, né? Eles desprezavam o nascimento e a morte. Então eles tinham grande desprezo pela obstetrícia e por conta disso eles acabavam abandonando também os doentes graves porque eles tinham desprezo pela morte. Só que aí, com o avanço da medicina, a ajuda da ciência, acabou ficando de lado a questão de que as doenças eram causadas por maus espíritos. Com Hipócrates, né, vindo sendo considerado o pai da medicina, eles começaram a observar o doente. Então, a partir disso, eles começaram a fazer diagnóstico, eles faziam o prognóstico da doença, já utilizavam a terapêutica, né, que era a parte mais curativa de tratamento, se vai ser indicado alguma planta, algum medicamento, o que era que eles iriam indicar. Então, isso daí foi um avanço muito grande na medicina, na enfermagem, né, onde eles começaram a distinguir algumas doenças como tuberculose, malária, histeria, neurose, luxações e fraturas. Antes nunca observado, né, em outras situações, em outras sociedades. Eles começaram a usar medicamentos, massagens, banhos, ginásticas, dieta, sangria, ventosa, vomitórios, purgativos e calmantes, e ainda ervas medicinais e medicamentos minerais. Então, observem como em comparação com outras sociedades, eles têm um avanço muito grande, né? Então a Grécia ela foi fundamental nessa mudança, nessa linha, né, de tempo na saúde. Em Roma, mesmo com a medicina era considerada sem importância, e por isso ela era realizada por escravos ou estrangeiros, ou seja, minorias, pessoas que eles não davam importância, e eles, por serem guerreiros, os cidadãos recebiam cuidados do Estado. Os mortos na época eram sepultados fora da cidade, e com o cristianismo, os pobres e enfermos eram
especiais por parte da igreja. Então a igreja começou a oferecer esse cuidado para esses enfermos, né? Começaram a ser trazidos mais para perto. Então, gente, nesse contexto histórico, né, já com o avanço dos séculos, a evolução da prática de saúde, eles verão com o decorrer de todos esses períodos históricos já citados. A enfermagem, ela começa a ser realizada, ela ser relacionado, né, aos partos realizados em casa. As mulheres de classes sociais elevadas, elas começam a dividir as atividades dos templos com os sacerdotes. As práticas de saúde mágico-sacerdotais abordavam a relação mística entre a prática religiosa e de saúde primitiva, desenvolvida pelos sacerdotes do templo. Como assim, Ana? Aqui tem um exemplo. Por exemplo, eles achavam que a hemorragia era considerada a fuga dos demônios. Então, se a pessoa tinha algum sangramento, achava que eram os demônios saindo do corpo. Então, era considerado um bom sinal. Eles achavam que histeria e epilepsia, a alma saía do corpo após a morte e invadia outro corpo. Então eles juntavam a parte já de saúde com essa parte mística, com essa parte mais mágica, né? Então, normalmente os magos e feiticeiros tinham esse conhecimento de estrelas, de plantas e venenos, e eram eles que faziam esses tratamentos, né, para esses sinais e sintomas que eles acreditavam que eram envolvidos por demônios, né? Anos depois, gente, surgiram as escolas específicas para o ensino da arte de curar, no sul da Itália e da Sicília. Eram várias as compreensões acerca do funcionamento do corpo humano. Então, os distúrbios, doenças, essas concepções por muito tempo marcaram a fase empírica da evolução dos conhecimentos em saúde. O ensino da saúde, que era antes visto como algo místico, passou a embasar-se pela experiência. Então, o que eles enxergavam na prática, eles acabavam tratando, né, como sendo sinal do corpo, das doenças. E o conhecimento da natureza, o raciocínio lógico, né, a filosofia, tudo que eles investigavam no que eles observavam, no que eles viam no dia a dia, eles começam a juntar, né, como conhecimentos. Só que naquela época eles ainda não tinham conhecimento anatomofisiológico, eles não tinham o conhecimento teórico do que a gente tem hoje. Mas eles começaram a observar que uma causa tinha uma consequência, e para isso tinha um efeito, né? Era causa e efeito. Existia uma relação entre os dois. E surge assim a prática de enfermagem como prática leiga. Nesse momento, a abnegação, o espírito de serviço, a obediência e os outros atributos, né, que mais tarde foram considerados atributos da enfermagem, nessa época foi aos poucos sendo legalizado, sendo aceito pela sociedade como características inerentes à enfermagem. Contudo, na época ainda não era tido como prática profissional, mas de sacerdócio. Então, por isso que eu falei lá sobre a arte, né? A enfermagem é tida como arte, né? Desde aquela época eles achavam que a enfermagem era um sacerdócio. Então, assim, é dom. É dom? Pode ser. As pessoas têm que ter um perfil para trabalhar com enfermagem. Mas a gente não pode colocar como enfermagem sendo uma arte, né? Totalmente, a enfermagem é linda, é amor. A gente tem que trabalhar com amor, tem. Mas, como eu disse, a gente tem que lembrar que as famílias, elas têm que ser sustentadas, né? Elas têm que ser alimentadas. E a enfermagem é uma profissão, né? Onde a teoria científica, tecnológica,
é muito importante, né, para essa junção da arte, né, do cuidado. Então, no final do século XIII, ao final do século XVI, as práticas de saúde elas eram as práticas pós-monásticas. Então, houve pouca evolução das ações de saúde da enfermagem, mesmo com os movimentos renascentistas e reforma protestante, que foram tão importantes para a história, né? Mesmo com a retomada da ciência, o progresso social e intelectual da Renascença, a evolução das universidades, infelizmente, não constituiu crescimento para a enfermagem. Mesmo nessa época, não houve a valorização, não houve o crescimento da profissão. E em nada ajudou a reforma religiosa e a Santa Inquisição. Pelo contrário, só piorou a situação. Nessa época, os hospitais eles eram ambientes sujos, insalubres, tinha muita aglomeração de pacientes, né, na mesma dependência. Então, homens, mulheres, crianças, eles eram amontoados em leitos coletivos. E a profissão ela não tinha atrativo nenhum para mulheres de casta social elevada. Então, na época era considerado uma profissão indigna, nem mesmo uma profissão. Então, essas minorias, né, normalmente eram prostitutas, alcoólatras, né, que na época eram pessoas consideradas indignas. Então, essas minorias que era o que sobrava lá para o cuidado das pessoas. Quem quisesse ser cuidado por eles, eram cuidados. Então, as mulheres de classe mais alta, elas não tinham esse atrativo para estar cuidando dessas populações. Nesse período, como eu disse lá, que não houve evolução na enfermagem, apenas o que mudou foi a Revolução Capitalista e os movimentos reformadores de iniciativas religiosas e sociais que vieram a melhorar um pouco as condições do pessoal dos serviços de hospitais. Com a Revolução Industrial, né, no século XVI, houve o surgimento da enfermagem moderna na Inglaterra. Nesse momento, a enfermagem surge como uma atividade profissional institucionalizada. Então, é nesse momento que, ao avanço da medicina, ao avanço da saúde, começa a ter uma reorganização nos hospitais. Então, nesse momento, a figura médica ela aparece e ele é tido como principal responsável por essa reordenação. Só que, mesmo assim, com esse avanço da saúde, permaneceu essa diferença nos tratamentos de classes sociais. Os ricos eles continuavam a ser tratados em suas próprias casas. Os pobres, que eram a sobra da sociedade, a esbórnia, eles eram apenas objeto de instrução e experiências, né, que resultariam no maior conhecimento sobre as doenças em benefício das classes abastadas. Então, o pobre, ele era utilizado ali na faculdade, quando a gente utiliza os cadáveres para conhecimento próprio, eram utilizados naquele momento os pobres. Então, eles eram tidos como experiências de saúde e doença. Não se interessava na cura dele. Interessava-se em engrandecer o conhecimento desses profissionais que trabalhavam na época com a saúde. É nesse contexto, gente, nesse momento, que aparece a grande figura da enfermagem, que é Florence Nightingale. Ela é convidada pelo ministro da Guerra da Inglaterra para trabalhar junto aos soldados feridos em combate da Guerra da Crimeia. E nesse momento a gente pergunta, quem foi Florence? Quem era, afinal de contas, quem era Florence Nightingale? Qual foi a importância dela para a enfermagem? O que foi que ela acrescentou? Antes disso,